Pessoal, bom dia para você, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar assistindo, mas tenho certeza que você veio com sede e por isso você vai beber águas vivas, porque o Senhor tem coisas profundas para trazer ao seu conhecimento, ao seu entendimento. E se você assimilar o que te vai ser dito, ensinado e aplicar isso, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza que você verá grandes transformações na sua vida. Claro que isso aqui não é a chave mestra, aquela que vai mudar a sua vida, porque a chave mestra é o Cristo imolado antes da fundação do mundo e que se manifestou para nos salvar, nos redimir e nos aperfeiçoar em amor, tá bom? Agora, esse apontamento que eu vou trazer para você, ele é um acréscimo ao que você já vive em santidade, pureza e retidão com o Pai, viu? Não tenha isso como algo avulso ao que você já carrega com você e que o Senhor confirme a sua identidade e acrescente fé ao seu coração para que você, quando terminar essa aula, esse assunto, esse curso como um todo, você não seja somente um ouvinte, mas um operoso praticante. Então, o meu desejo é que o Senhor te enriqueça com sabedoria, com shalom, com alegria, com ousadia. Afinal, Ele nos concedeu o espírito de ousadia, de fé e de moderação, mas não de covardia. Então vamos lá, vamos conversar hoje. A introdução do nosso assunto, irmãos, é a respeito da oferta de cordeiro. A oferta de cordeiro, ela é muito poderosa. Por quê? Porque o primeiro a imolar um cordeiro, irmãos, foi o nosso Pai Celestial antes da fundação do mundo, quando Ele imolou Yeshua, nosso Senhor. Apocalipse capítulo 13, verso 8. E adorá-la-ão todos aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, eu disse numa das aulas anteriores que o imolar do Cordeiro foi um ato sacrificial, mas criativo. O Pai usou essa substância, essa massa morta, depois trazendo ela novamente à existência, para recriar um novo tempo, uma nova dimensão, para que o homem pudesse ser inserido e assim decidir se seria salvo ou se não seria. Agora, o que é legal nisso tudo é que o Pai foi o primeiro a fazer isso. E depois o homem nasceu, o homem cometeu um pecado, ele foi expulso do Éden. E veja bem, olha como é que é interessante esse assunto de ofertas. A primeira coisa que aconteceu fora do Éden, o que foi? Nós sabemos que Abel e Caim vieram diante do Senhor trazer a sua oferta. Abel veio depois, Caim veio primeiro. Caim é o primogênito. Então Caim veio depois de uns tempos oferecer aquilo que ele havia plantado, os frutos. E Abel depois trouxe as primícias do seu rebanho e também a gordura dele. E a Escritura vai dizer que o Senhor se agradou de Caim, ou melhor, se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta ele não se agradou. E ali é uma discussão muito séria. Agora, eu não vou entrar ainda na discussão, eu quero introduzir algo para você, porque logo imediato ao Éden, irmãos, a expulsão do Éden, o primeiro ato é uma oferta. Então, olha uma linha reta aqui, ó. O pai ofertou o cordeiro, após o Éden, os dois filhos, os dois homens, chegaram e trouxeram ali uma oferta ao Senhor. Só que o Senhor aceitou uma e não a outra. E o que é interessante, irmãos? Quando nós vamos lá para o livro de Êxodo, no capítulo 12, no verso 1, a Escritura vai dizer o quê? Nosso assunto aqui é tempos, estações, ofertas. Aqui você vai aprender muitos segredos sobre portais, sobre as ofertas dadas nesses períodos, mas essa aqui especificamente ela é muito poderosa, muito agressiva, irmãos, muito agressiva. Eu quero trazer alguns detalhes, não vou esgotar tudo para você, porque é muito estudo e eu nem tenho toda essa bagagem, tá bom? O conhecimento do Senhor é infinito, então eu vou trazer aquilo que é importante você saber e que é um divisor de águas para quem aplica na sua vida. Então vamos lá. Êxodo capítulo 12, lá no verso 1, a Escritura vai dizer o seguinte: disse o Senhor a Moisés e Arão, na terra do Egito. Diz ao povo de Israel o seguinte: este vos será o principal dos meses. Este vos será o primeiro mês do ano. Irmãos, olha isso aqui. O povo viveu muitos anos aprisionado, há uma divergência aí em datas,
Eu vou arriscar aqui cerca de 400 anos, pouco mais, pouco menos, não tem problema aí, não vai alterar no entendimento, mas ficaram muitos anos retidos, presos. E toda a riqueza, toda a herança, tudo aquilo que lhes era por direito, por promessa dada a Abraão, Isaque e Jacó lá atrás, estava retida. Por quê? Porque o povo já estava sob servidão, sob escravidão, e a Escritura não fala que eles estavam se aproximando do Pai ali. Agora, quando chega nesse período, a Escritura vai dizer que o Senhor se lembrou de Israel, Êxodo capítulo 2, lá no finalzinho, e ele enviou Moisés para libertar o povo do Egito, e já nesse instante, para executar a décima praga, o que ele faz ali? Ele diz para Israel que um tempo novo chegou, um calendário alinhado com a vontade do Pai. Então eles separam um calendário, falam: a partir de agora vocês vão andar nesse tempo aqui, e a partir de agora, este mês no qual eu livrarei vocês, será o primeiro mês do ano. E ele explica: aos 14 deste mês, cada um pegará um cordeiro por família, e ele começa a desenvolver o assunto. Então, olha que tremendo, irmãos. A primeira coisa que o Pai faz é estabelecer um calendário e pedir ao povo uma oferta. Olha isso aqui. Lá no Éden, saíram do Éden, oferta. Antes da fundação do mundo, o primeiro ato, oferta. Agora você vê o porquê que esse assunto é tão atacado pelas trevas, irmãos. Porque o dia que o povo de Deus entender que essa questão sacerdotal, essa questão de energia condensada que remete ao dinheiro e a instrução bíblica são poderosas para executar ações grandiosas no reino espiritual. Então não se trata de dar dinheiro para pastor, ajudar alguém a pagar as dívidas da igreja ou dar algo na boca do pobre. É muito maior do que isso, ainda mais porque eu estou me restringindo aqui agora ao assunto do cordeiro como oferta, irmãos. Então veja que o próprio Pai fez isso. Então, eu quero criar uma linha para trás, ou seja, para você entender que essa oferta, ela é um memorial muito poderoso. Por quê? Porque quando alguém oferta um cordeiro, irmãos, ele literalmente está remetendo à eternidade, o que o Pai fez. Então, isso é algo tão poderoso que você começa a entender um dos propósitos do cordeiro. Na eternidade, foi criar uma nova dimensão. Então veja, a oferta de cordeiro tem poder criativo. Outra coisa, lá no texto, você vai ver aqui que Abel trouxe as primícias do rebanho e a gordura desse. Então a oferta de cordeiro, ela tem uma expressão de honra. Abel com Deus. Aí você vê aqui, tem outros exemplos no decorrer da história aqui, mas eu estou só me apegando a alguns. Aí você vê aqui que Deus agora pede uma oferta de cordeiro em unidade a uma nação. Então não se trata agora somente de um princípio onde eu devo trazer algo ao Pai, mas agora trata-se de um princípio que envolve unidade, porque o Pai diz o seguinte: todo aquele que eu passar, ou enviar o anjo destruidor, porque o Senhor, ele oscila entre o anjo destruidor e ele, nessa questão do julgamento dos deuses do Egito, dos primogênitos. Então, nós vemos ali que o Senhor pede isso e fala: se eu não ver o sangue na verga da porta, o primogênito da casa vai morrer. Então, na apostila embaixo, eu deixei para os irmãos uma instrução um pouco a respeito de primícias, como que funciona a dinâmica da coisa, porque isso está explicado, a questão das primícias, no curso nível 1. Se você não sabe, não entende com clareza, eu te convido a adquirir o nível 1 para você poder ter base para a compreensão que está sendo dito aqui. Mas se você, de alguma forma, já tem uma certa experiência, então segue comigo aqui que você vai ser enriquecido da mesma forma, tá bom? Então, olha aqui, o Pai pede uma oferta em unidade, e ele diz que toda a nação, num horário específico, fará a mesma coisa. Então agora ele está condensando uma energia coletiva, ele está usando o princípio da unidade, porque ele fala lá em Êxodo capítulo 12, a partir do verso 12, se eu não me engano: eu julgarei os deuses do Egito. E lá embaixo ele vai dizer o seguinte: essa é a Páscoa do Senhor. Irmãos, essa oferta de cordeiro, ela é uma oferta de julgamento. Ela é uma oferta tão poderosa que julga os deuses do Egito. Então, nesse período, ciclicamente, todos os anos, quando nós semeamos uma oferta desse nível, irmãos, o próprio Pai pega essa nossa energia e ele faz o quê? Ele
julga os deuses do Egito, porque Moisés chega a dizer para Faraó, não vai ficar uma unha no Egito. Então, essa estação da primavera, irmãos, é um período onde esse portal se abre e eu tenho a liberdade de receber do Pai o que estava retido por anos, por muito tempo. Então, isso é muito grande, irmãos, muito grande. Tá bom? Então, eu estou dando só alguns aspectos aqui. Nós teremos ainda uma aula ao vivo que eu quero trazer para vocês sobre esse assunto, para vocês tirarem dúvidas e poderem aí extrair o máximo possível daquilo que eu posso entregar para vocês. Mas tenha em mente o seguinte, se você já entendeu o que eu estou te passando aqui, você nunca mais vai ver dinheiro como dinheiro. Você vai ver que ele é um servo teu, não um senhor, porque por meio de uma aplicação, de um uso destinado e consciente, você move os céus, irmãos. Não se trata somente de entregar algo para alguém. Então, tenha em mente que isso é poderosíssimo e o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Nós devemos aprender a lidar com isso. E você precisa encontrar um sacerdote instruído nessas coisas para que você tenha segurança nas suas ofertas. Porque o Pai cobra do sacerdote a condição de apresentar, de orar, de direcionar a energia que você entrega. Então, é muito, muito sério isso aqui. Mas você fala, mas Tony, nessa época do Egito aí, quem que era sacerdote? Não tinha tribo sacerdotal ainda. De fato, o Senhor ainda não havia levantado a tribo de Levi. Por outro lado, irmãos, ali os sacerdotes já atuavam, principalmente os magos das trevas. Você compreende? Hoje nós vivemos um outro tempo, porém, como a história se repete, há como, irmãos, por meio dessa oferta, o sacerdote aplicar o conhecimento dele para chamar para a sua vida as mesmas coisas que o Pai realizou naquela época. Então, nessa energia concentrada que você entrega, a eternidade acessa o tempo e um sacerdote bem instruído ergue um memorial para você. Compreende? Então, onde eu quero chegar aqui com isso? Essa oferta de cordeiro, lá na frente você vai ver que o próprio Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá em João capítulo 16 ele fala assim, ó, o príncipe deste mundo já está julgado. Ele foi julgado pelo quê? Pela santidade do Cristo que foi imolado. Quando ele foi imolado, naquele momento que manifestou que estava já acontecido, que já havia acontecido na eternidade, irmãos, ali Satanás tomou lambada. O diabo já perdeu, irmãos. Só que o que acontece? Ele conhece da questão sacerdotal, ele conhece da implicação da energia, ele conhece as leis do Pai. Então, quando ele pega essa compreensão e ele puxa para si, para os seus sacerdotes, a primeira coisa que acontece é justamente isso. O povo das trevas, irmãos, eles têm esse conhecimento. E muito acima da gente, muito além do que a gente imagina. Porque eles têm várias fontes, nós temos a Escritura, que é a verdade. Agora, qual a diferença, por exemplo, né? Vou dar uma cerejinha para vocês, que nós teremos a aula de sacerdócio lá na frente. Nesse sentido, porque o sacerdócio em outros níveis, muitos irmãos já ensinam, mas na questão de semear, né, na questão da administração de energia, de batalha espiritual mesmo, eu não conheço muitos que ensinam nesse caminho. Então, você vai ser privilegiado de estar comigo nesse período que eu vou trazer a diferença. Eu vou comparar um pouco o sacerdócio das trevas com o sacerdócio da luz, porque a lei é a mesma. Entendeu? Então eles usam a mesma lei, a diferença é que um serve a Deus, o outro não. Um produz vida dentro, o outro não, o outro drena a vida. Enfim, tá? Isso vai ficar para a aula da frente. Então vamos seguir aqui comigo. Então o sacerdote tem que ter esse conhecimento. E Moisés, irmãos, ele instruiu o povo, façam isso. E aí você vai ver que o livro de Êxodo, eu não vou ler aqui agora, depois você pode ler, né, para não tomar tempo da aula, você vai encontrar que lá o pai está dizendo que ele quer de tal forma, ó, macho de 1 ano sem defeito. E ele disse que eu tenho 10 dias para poder preparar a casa para o cordeiro. Vamos trazer para uma aplicação prática. O cordeiro, irmãos, hoje é um tipo de Cristo. Jesus, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá bom? Não tenha em mente que você terá que fazer uma oferta para ser salvo. Cristo é esse cordeiro que te salvou, né? E até quero fazer um paralelo aqui. Nessa questão, irmãos, de cordeiro, no Egito, nós ofertamos o cordeiro, eu falo nós porque nós somos da mesma linhagem, né, espiritual do filho de Abraão, nós ofertamos um cordeiro para sermos livres de uma geografia. Em Cristo Jesus, que é o cordeiro que o Pai ofertou,
a geografia, ou seja, o Egito sai de dentro de nós. O que é o Egito? A palavra egípcio, no hebraico, irmãos, ela significa dificuldades dobradas. Então, se você tem muita dificuldade em romper, em avançar, em ver as coisas acontecerem na tua vida, este pode ser um fator determinante para você romper, mas não exclusivo. Porque não se salva ninguém por uma oferta que você faz. É a oferta do Pai que nos salvou, é o Cristo. Agora, você entender como aplicar isso, como conhecer a execução espiritual da sua oferta, ou seja, o efeito dela, o que ela realiza, pronto, você se torna uma pessoa livre. E agora você vai não somente buscar o conhecimento para você poder adquirir as riquezas que o Pai promete, como você fará bom uso delas, porque você tem instrução sacerdotal. Você agora está agindo como um rei e como um sacerdote. Você governa sobre as finanças e você tem instrução para ensinar como um sacerdote. É muito legal esse assunto, irmãos. Então, tenha em mente que a festa de Páscoa é uma festa de família. Nós devemos preparar o lar, porque são 3 portais que entram e o Cordeiro, ele é o que abre isso. Então, entenda que as festas, irmãos, elas se aplicam em Cristo Jesus. E Jesus é o Cordeiro. Então, essa oferta, ela faz com que o Pai possa acessar na memória o que Ele fez, e Ele vê os seus filhos reproduzindo, e Ele executa, de acordo com o seu conhecimento, a sua percepção espiritual, as mesmas coisas anualmente. Eu espero que você tenha gostado desse assunto, tá bom? Isso aqui é só uma introdução. Eu quero fazer uma aula mais profunda com você ao vivo, tá? Em breve ela vai estar aí, nós vamos agendar uma data. E ó, pega aqui a apostila que tem aí debaixo aí da sua tela, leia ela, medite nela, se tiver alguma dúvida você escreve aí, tá bom? É um prazer te ensinar, que Deus te abençoe. É um prazer para mim trazer esse conteúdo para você, porque eu amo esse assunto, irmãos, e eu tenho muita experiência para contar, mas eu vou deixar para contar na aula ao vivo, tá bom? Fica aí comigo, eu espero você nas aulas, que Deus te abençoe e obrigado por estarmos juntos. Um abraço para você, fique com Deus.